paz esteja com todos vocês, meus irmãos, e seus familiares e amigos. A palavra de hoje que eu vou falar, irmãos, é uma palavra que eu faço uma analogia quando Jesus ele saiu e foi escolher os seus discípulos. Então eu vou fazer uma analogia com relação a isso, que eu vou comentar. No final eu comento. Amém? Então vamos lá. A palavra ela diz o seguinte: cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia. Esse termo partiu, irmãos, por que ele fala partiu? Eu vou citar uma outra passagem que está em 1 Coríntios 16:5, que diz o seguinte: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele resolve esperar um pouco para fortalecer o ministério de pregar o evangelho de Cristo em Coríntios, porque precisavam entender que o maior precisavam entender que maior em Coríntios, por quê? Porque estavam agindo fora das leis de Cristo. Estavam agindo fora das leis de Cristo, esquecendo das leis de Cristo. Enquanto ele estava na Macedônia, ele percebeu que o agir de Deus estava acontecendo, mas toda a sua discussão dependia da vontade de Deus. Aqui, irmãos, nessa primeira parte desse versículo, o que acontece? Aqui, com relação aqui da Macedônia, ele precisava ficar em Corinto, porque ele estava decidindo se ele ia para Macedônia ou se ele ficava em Corinto, porque ele estava deixando que a vontade de Deus prevalecesse, o que seria melhor, porque os dois lugares precisavam. Só que em Corinto eles estavam considerando, né, porque quando ele saiu para pregar o evangelho, né, a todo lugar que ele ia, depois que ele se converteu, o que aconteceu? Ele pregou falando em que Cristo, em que Jesus é Cristo, em que aqui nesse caso ele está dizendo que Cristo é Deus, Jesus seria a parte humana dele, mostrando que ele é Deus e eles estavam indo contra os próprios judeus. Então ele deixou com que o Espírito Santo, com que a vontade de Deus prevalecesse, o que seria o correto, que é o que cada um de nós cristãos hoje temos que pensar dessa maneira. Amém, irmãos? O outro versículo que eu vou citar para vocês, irmãos, é um versículo que está em 1 Timóteo 1, versículo 3, que diz o seguinte: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, roguei permanecendo ainda em Efésios, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Aqui, irmãos, Paulo ele orienta Timóteo, né? Ele orienta Timóteo a permanecer, né? A permanecer em Efésios, pois muitos deles estavam indo contra a doutrina de Cristo, misturando lei e graça. O que significa isso, irmãos? Quando fala lei e graça, o que teria que prevalecer? É a graça em que Cristo morre e ressuscita e estamos salvos pela graça de Deus. Então, nesse momento, o que acontece? A mesma situação. Quando ele fala isso, né, com referência orientando Timóteo, para que ele pudesse ir, entendeu? E Timóteo ficasse lá, e ele estava vendo essa confiança, porque, irmãos, eu acho que a partir do capítulo
em Atos dos Apóstolos, acho que a partir do capítulo 15 ao 16, quando ele se converte, de lá para frente, ele começa a ir nas cidades e falando da palavra de Deus. E muitos que estavam lá entenderam e muitos começaram a seguir ele. Entre eles, Timóteo e Silas, eles que estavam sempre junto com Paulo, estavam sempre acompanhando. Então Paulo começou a ver eles, se não me engano, Timóteo eu sei que ele era jovem, era bem jovem. Silas eu não me lembro se ele era jovem ou não, mas o Timóteo eu lembro que ele era uma pessoa bem jovem, não me lembro exatamente a idade. Estavam acompanhando com ele. Então, isso é tremendo. O próprio Cristo em Paulo estava usando nas cidades que ele ia, e muitas pessoas indo contra os próprios judeus, como foi na época de Cristo, que eram judeus, era do povo dele e não acreditavam que ele era filho de Deus. Amém, irmãos? Então essa mistura, a lei é quando você vive uma doutrina, você vive uma religiosidade. A graça é justamente essa graça da cruz de Cristo, viver ele todos os dias. Era isso que Jesus estava querendo ensinar. Porque eles falavam que eram doutores da lei, conheciam a lei, mas não viviam a lei. Seguiam errado. Por exemplo, não matarás, mandavam matar. Jesus veio para romper isso. Entendeu? E Paulo aprendeu, ele conheceu esse Jesus. Ele vivia ele vivia com Paulo, como ele vive em nós, que é o Espírito Santo. Mas a intimidade que ele tinha era tremenda. Ele foi o que menos viu Jesus. Entendeu? Foi relatado, foi escrito, ele começou a conhecer, mas foi a transformação em Damasco, que quando ele teve essa conversão. Amém? O versículo 2 ele fala o seguinte: havendo atravessado aquelas terras, fortaleceu os discípulos com muitas exortações, dirigindo-se, né, para a Grécia. Então ele exortou os discípulos, os que estavam lá quando ele estava falando, né, enquanto ele estava exortando eles para que ele fosse para a Grécia. E aqui, com relação a ter ido para a Grécia, eu vou explicar essa questão nesse versículo que eu vou citar, tá? Que está em Atos 17:15, que diz: os responsáveis por Paulo levaram-na até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo, trazendo com eles, né, a Silas e Timóteo, para que mais discípulos possíveis fossem ter com ele, fosse ter com ele. Aqui, irmãos, Timóteo e Silas, que foi o que eu comentei no começo, eles pretendiam ficar na Macedônia, para que eles continuassem mostrando ao povo que Cristo teria que morrer e ressuscitar para nós, para que nós hoje temos vida hoje por causa disso. Foi o que eu comentei no começo, entendeu? Então podem reparar, onde Timóteo ia e pessoas entendiam a palavra e queriam acompanhar, muitas vezes ele ensinava, ele orientava essas pessoas, mostrando a palavra, para que ele pudesse sair para outros lugares e eles ficassem lá para, digamos assim, consertar coisas que estavam erradas, que não estavam dentro da palavra de Deus. Então era exatamente isso que estava acontecendo. Então aonde Paulo ia, pessoas entendiam, ele ensinava essas pessoas e ele ia para outros lugares, para que ele continuasse. Amém? E morrer e ressuscitar, tenho vida. E uma outra passagem que eu vou citar com relação à questão da Grécia, né? Que ele ter ido para a Grécia, dele ter que ir para a Grécia, é o seguinte: Atos 18:1, que diz: depois disso, deixando Paulo Atenas,
ele partiu para Corinto. Pode reparar, até agora o que eu estou falando, essa palavra partiu, tá significando para partiu. Ele saiu de um lugar para o outro. Isso é o evangelismo. O evangelismo que nós tivemos no final de semana é sobre isso. Você vai num lugar, você fala da palavra de Deus, você deixa a semente em muitas pessoas que precisam conhecer e você vai para outros lugares. Era o que Paulo fazia, era o que Paulo estava fazendo. Amém? Agora eu vou falar o versículo 3, que diz: onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Por quê? Ele falava da palavra de Deus. Ele falava que Jesus era Cristo. E as pessoas não conseguiam entender isso. Porque a questão de Cristo significa Cristo é Deus. Então, era o que Paulo estava querendo explicar, falando que Jesus, ele era Deus. E é o que Jesus falava na época. Por isso realmente a intimidade que ele tinha. Cristo vivia nele. E ele vive em nós hoje. Amém? Contra ele. Quando estavam onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar para a Macedônia, por causa disso que estava acontecendo. Aqui, irmãos, eu vou citar 2 versículos. O versículo 22, tá? Que ele fala o seguinte: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus. Confundia os judeus que moravam, confundiu os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus, ele é o Cristo. Então é o que eu falei antes, porque Paulo, as cartas de Paulo, né, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, é toda essa evangelização que ele fez, que ele rodeou toda a Ásia. Se vocês olharem no mapa, as cidades que ele olhou fazem parte da Ásia. Então ele falou do evangelho sobre todos esses lugares. E Jesus, aonde ele estava, quando ele foi para pregar o evangelho, ele foi em vários lugares, ele fez a mesma coisa. Para vocês verem a semelhança. É o Cristo que vivendo nele, e ele estava fazendo a mesma coisa que o próprio Jesus fez, que é o que nós cristãos hoje temos que fazer. Amém? Versículo 22, né, que eu falei agora. E o versículo 23, o que ele fala? Decorrente muitos dias. Aqui, irmãos, quando ele fala muitos dias, é uma época que depois da conversão dele, ele ficou 3 anos na Arábia. Entendeu? Ele ficou 3 anos. Então no decorrer muitos dias significa isso. São os 3 anos que ele ficou na Arábia, depois que ele se converteu, né? Durante muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Por quê? Por causa do que fala no versículo seguinte que eu falei agora, que fala no versículo 22 que eu falei anteriormente. Então é por isso que eu até expliquei, irmãos. Esse quarto versículo, irmãos, são várias pessoas que acompanharam ele. Ele foi passando nas cidades, evangelizando, falando, né, nessa região da Ásia. E muitos que estão aqui, que eu vou citar o nome, começaram a acompanhar ele. Entendeu? Começaram a segui-lo, que nem aconteceu com Jesus. Pra vocês verem como é tremendo a semelhança. E não é uma semelhança, é o que Cristo queria. Me imitassem. Que nós, hoje, e é o que devemos fazer, é imitar Jesus. Amém? Então, eu vou falar esse versículo. Acompanharam-no até a Ásia. É um nome difícil, tá? Nome bíblico é complicado. Eu vou falar os nomes. Sopatra de Bereta, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, né? Tessalônica, né? Gaia de Derbe e Timóteo, bem como Tiquito e Trofimo,
da Ásia. Pra vocês verem, essas pessoas o acompanharam. Amém, irmãos? Eles o acompanharam. Continuando os versículos. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Porque muitas vezes eles iam de navio. Então, às vezes eles se adiantavam e Paulo ia continuando pregando, depois ele os encontrava. E por questão de uma questão, porque estavam indo atrás dele. Muitas pessoas não estavam entendendo e estavam querendo pegar e matá-lo, como está sendo falado. Da mesma forma, irmãos, que aconteceu com Jesus, para vocês verem a semelhança. Pra vocês verem como realmente temos que ser como Jesus fez, como Paulo fez, os discípulos, e nós hoje temos que fazer isso. Amém? O versículo 6, para terminar. Depois dos dias dos pães asmos, aqui é a referência à Páscoa, tá? Depois da Páscoa. Esse pães asmos significa o período da Páscoa, que foi uma palavra que eu já dei uma live que eu falei um tempo atrás. Navegando de Filipos, depois dos dias dos pães asmos, navegando de Filipos, em 5 dias, fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Então pode ver, eles se reuniam, pregavam a palavra, depois eles iam para outros lugares, entendeu? E tinha algumas situações que os discípulos, né, que são os discípulos que Paulo ensinou, então eram discípulos dele, né? Estavam sendo discipulados. O discipulado é você mostrar a palavra para que eles aprendendo, eles saem, preguem e façam discípulos. É o que Jesus queria. É o que Jesus sempre pediu para cada um de nós. Vamos sair e fazer discípulos, como Jesus fez. E é o que Paulo estava fazendo, o que cada um de nós temos que fazer. Amém? E eu vou concluir aqui, irmãos, dizendo o seguinte. Após a conversão de Paulo em Damasco, saiu convicto em pregar o evangelho de que Jesus, ele é o Cristo, em toda a Ásia, onde em cada lugar ele fazia como Jesus, discípulos para falarem da palavra do Senhor, onde hoje nós cristãos devemos ter essa mesma convicção de Saulo, porque Paulo, né, depois da conversão dele, ele foi conhecido como Paulo, mas o nome dele foi sempre Saulo. Amém, irmãos? Então, é essa palavra, irmãos, que eu quero deixar. Essa analogia que eu falei que eu vou fazer, eu já fiz um pouco dessa analogia falando para vocês, é o seguinte. Jesus, quando ele começou a sair e pregar a palavra do Pai, né, de Deus, pode reparar, ele passou em vários lugares. Todos os discípulos, que eles eram improváveis, ele passou onde cada um dos discípulos estavam, Deus o direcionou a sempre ir, ele foi sempre na obediência de Deus. E ele caminhou muito, que nem Paulo. E ele foi a cada um dos discípulos para chamá-los para seguir ele, todos eles. Se vocês forem fazer essa analogia, com relação, desde quando ele começou a sair, depois de que ele se converteu e andou por toda a Ásia, Jesus ele fez a mesma coisa, ele fez os discípulos, aí lá na frente, o que ele fez? Ele reuniu, todos estavam o seguindo, e ele selecionou os 12. E era o que Timóteo estava fazendo, era o que Paulo estava fazendo, ele estava passando em vários lugares, e cada lugar que passava, ficava de Espírito, ele ensinou pessoas, e essas pessoas, em cada lugar que ele queria, ficavam lá, falavam da palavra, e depois eles o acompanhavam, vários. Então ele propagou a palavra, como Jesus queria que cada um de nós hoje devemos fazer, e Paulo fez isso. E os que estavam mais sempre acompanhando ele foi Timóteo e Silas, os que estavam sempre com ele. Depois que ele foi preso, quando ele foi preso, ele foi liberto, ele saiu da prisão, eles estavam sempre, a maioria das vezes, um dos dois estava com eles, ou os dois estavam com eles. Eu não me lembro se teve algum momento que eles ficaram juntos, os três, né? Mas eu sei que teve situações que eles estavam presos também. Por quê? Estavam pregando o evangelho junto com Paulo. Entendeu? Discípulos, sair e fazer discípulos. Então, irmãos, sejam, como eu falei nessa conclusão, sejam discípulos de Cristo. Sejam discípulos, façam discípulos, entendam a palavra, aprendam com pessoas que conhecem a palavra. E aí vão te ensinar e sejam vigilantes.
deixando o Espírito Santo agir. Porque às vezes vão ser pessoas que são, como eu sempre falo, falsos profetas. Vão falar besteira e você vai seguir. Então, deixa o Espírito Santo te guiar para ver, tá certo? Então, procurem conhecer, saber se essas pessoas são realmente pautadas em Cristo, na vida real, fora da igreja. E aí, se forem, tenham eles como exemplo. Porque o exemplo é Cristo, mas Cristo está usando eles. Amém? Então, irmãos, é essa palavra que eu quero deixar. Saem, preguem a palavra de Deus, sejam como discípulos. Como Paulo foi, como os apóstolos foram, e muitos hoje foram. Os que são perseguidos em outros países é por isso. E aqui no Brasil já está acontecendo isso, irmão. Então, nunca esqueçam. Façam isso. Saem e façam discípulos. Como Jesus fez e outros foram espelhos de Cristo. Como o próprio Paulo e os apóstolos também o fizeram. E esses que estavam seguindo Paulo também. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor. E eu creio que amanhã vai ter o Conect, só não sei se ele vai ser transmitido. Mas se for transmitido, eu vou transmitir. Amém, irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor e sejam como Cristo. Sejam espelhos de Cristo, como todos que eu falei foram. E hoje muitos são. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Eu não quero continuar. Vou parar para te esperar. Te pedir pra